Nos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial, a Basílica de São Pedro estava coberta pela sombra da suástica. Hitler deu as ordens para invadir o Vaticano. Cumpri o meu dever. Agora cumpram o de vocês. Hitler não queria sequestrar o Papa, ele queria matá-lo. Mas não é tarde para impedi-lo. Potência mundial. Enquanto isso, o Papa Pio XII, que ficou marcado como o Papa de Hitler, estava, na verdade, tramando contra ele. Pio XII disse, tem de ser feito. Mude o regime e boas coisas acontecerão. É um capítulo da guerra há muito tempo esquecido. Um duelo secreto entre o Vigário de Cristo e o Anticristo. É como o James Bond. Na verdade, é melhor que James Bond porque é real. Papa versus Hitler. Hans, assino isto com o sinal da cruz e confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz esteja contigo. Amém. Adolf Hitler e Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, nasceram e foram criados católicos. Mas somente Pacelli abraça a identidade com convicção. Segundo a tradição da família, no dia de seu nascimento, um tio o segurou e disse: daqui a 63 anos este bebê receberá uma grande honra. E realmente, 63 anos depois, ele se tornou Papa da Igreja Católica Romana. O outro, Hitler, Te abençoo com o sinal da cruz. um dia buscará a destruição da Igreja de sua Do juventude. Espírito Santo. Que a paz esteja contigo. Amém. Amém. Quando era menino, Hitler queria ser um padre e ficava de pé num banco na cozinha, se enrolava com o avental da mãe dele e praticava seus sermões. Que a paz esteja contigo. Quando Hitler e Pacelli chegam na idade adulta, seus caminhos divergem seriamente entre o bem e o mal. Cada homem impulsionado pela incomum inteligência, ambição e oportunidade. Mas seus destinos cruzarão décadas depois, quando competem por milhões de corações, mentes e almas, durante o conflito mais cruciante na história da humanidade. Rápido! Nos anos 1930, antes do início da Segunda Guerra, Hitler começa uma guerra não declarada contra a Igreja. Na cabeça de Hitler, não havia espaço para nenhum outro deus diante dele. Como declarou, não queremos nenhum outro deus senão a Alemanha. Faziam coisas como mandar camisas marrons para sujar altares com excrementos e decapitar estátuas em catedrais. Iam a alguns lugares substituindo cruzes por suásticas. Venha! Não, por favor. Não, eu imploro. Não façam isso. Jogaram um assistente do cardeal de Viena pela janela e quebraram as pernas dele. Não, por favor! Um dos assistentes de Hitler disse, no fim, a visão do mundo é decidida por armas. E assim viraram todas as armas que tinham contra a igreja. O plano era elevar Hitler para uma figura parecida com Cristo. Mein Kampf, o livro de Hitler, Minha Luta, substituiria a Bíblia no altar. Todas as lições, as pregações, viriam dos ensinamentos de Hitler. Protestos repetidos da Igreja contra essas perseguições nazistas só pareciam piorar a situação. O catolicismo alemão parecia marcado para a extinção, a não ser que um novo Papa possa salvá-lo. Em fevereiro de 1939, o Papa Pio XI morre. 3 semanas depois, após o mais curto conclave em séculos, o secretário de Estado do Vaticano torna-se o seu comandante em chefe.
Pacelli entrou nesse conclave em 1939 como o segundo mais poderoso homem no Vaticano. Pio XI tinha deixado claro que seria um sucessor ideal. Receba a tiara papal adornada com 3 coroas e saiba que és o pai de príncipes e reis. Alguns o viam como um político perfeito. O cardeal Pacelli é agora o Papa Pio, e ele assume a liderança espiritual de um continente que está se destruindo. Hitler já tinha anexado a Áustria. Em apenas 3 dias, ele vai invadir a Tchecoslováquia e também está ameaçando aniquilar o enclave católico mais fiel da Europa Oriental, a Polônia. Reuni vocês para informar alguns fatores sobre os quais decidi agir. Estava claro que um conflito com a Polônia estava por vir. Um atentado contra a minha vida ou a de Mussolini poderia mudar a situação para nossa desvantagem. Devemos assumir o risco com implacável determinação. Estamos diante de alternativas ríspidas ou aniquilação certa. Em agosto de 1939, cerca de 2 semanas antes da Segunda Guerra começar, Adolf Hitler reuniu seu comando militar supremo na sua montanha particular, nos Alpes Bavarianos. E lá ele descreveu o que ia fazer na Polônia, como ia erradicar o clero polonês. Caberá à SS destruir as classes altas da Polônia. Acima de tudo, destruição do clero polonês. Isto estarreceu os generais que eram principalmente de formação cristã e consideravam aquilo como ir contra todas as normas e éticas do cristianismo. Mas a maioria deles, tristemente, cumpriam as ordens. Foi em setembro de 1939 que Varsóvia foi manchete de primeira página. A invasão nazista na Polônia é inesperada e devastadora. Em semanas, dezenas de milhares de poloneses, principalmente judeus, são impiedosamente massacrados. Para calar todas as vozes de dissidentes, os líderes culturais e intelectuais da Polônia são especificamente atacados. Num país com uma população quase 90% católica, isso significa temporada aberta de caça ao clero. De repente havia bispos e padres católicos sendo levados para campos de concentração e centenas de padres foram mortos, a tiros, nas primeiras semanas da ocupação como uma política deliberada de terror. Relatos de atrocidades começaram a chegar aos ouvidos do Papa Pio XII em outubro e ele estava com as mãos atadas a respeito. O novo Papa deve decidir como irá responder ao genocídio na Polônia. Ele deve condenar Hitler publicamente e correr o risco de sua ira. Ou ficar em silêncio para proteger seu rebanho de um horror ainda maior. Oh, amado Deus, ouça este meu apelo ardente que acende de cada coração. O dilema ou a escolha para ele foi exposta por bispos e outros que diziam exatamente algumas coisas. Pronuncie-se, seja mais claro, seja mais enfático. Não se pronuncie, seja cuidadoso, linguagem moderada. Há represálias além do nosso controle. A Polônia perdeu 90% de seus judeus. Dos 3,5 milhões antes da guerra, 350 mil sobreviveram. E isso é espantoso. É um país profundamente católico. Pode imaginar se o Papa tivesse dito: este é um mal sombrio e temos que resistir. Conclamo todos os católicos para resistir a Hitler. É sua responsabilidade moral e espiritual. O Holocausto poderia ter acontecido na Polônia? O consenso é que não teria acontecido. Ele temia que se tivesse que fazer algumas das coisas que o povo solicitasse para fazer, tudo só iria piorar. E existe uma pequena evidência de que esse é o caso. Proteja a Santa Igreja. Quando o bispo holandês manda uma carta condenando a deportação de judeus holandeses, as deportações aumentaram, não diminuíram. Houve declarações de campos de concentrações. Toda vez que recebemos uma mensagem do Vaticano, mais de nós são mortos. O Papa, num certo momento, enviou uma carta ao povo da Polônia. O bispo recebeu e queimou a carta. Ele mandou uma nota de volta ao Papa dizendo:
Santo Padre, obrigado. Isto é muito importante e profundo, mas não vou lê-la porque pessoas serão mortas se eu ler isto. Enquanto o novo pontífice busca a orientação divina, uma traição está tomando forma na Alemanha, que poderia responder às suas orações. Durante anos, o Vaticano contava com uma rede de informantes católicos dentro do Reich, para reunir evidência dos crimes nazistas contra a Igreja. O homem-chave nesse círculo espião é um advogado católico grande e bêbado, conhecido como Joe Yox. Ele é mais ou menos um quebra-galho, por assim dizer, alguém que resolve problemas. Ele era, digamos, parte Oscar Schindler e parte Vito Corleone. Os bispos alemães usavam Miller para levar comunicados, mensagens para o Vaticano. Ele se tornou, na verdade, um mensageiro secreto. Em setembro de 1939, Miller é chamado para Berlim para uma reunião com Hans Oster, comandante adjunto da Abwehr, a agência de inteligência militar da Alemanha. Ele assume que seu serviço secreto para a Igreja foi descoberto e que esta reunião seria a sua última. Sabemos muito mais sobre você do que você sabe sobre nós. Tem muitos amigos no Vaticano, não é? Essa conexão que tem com a Igreja seria uma imensa vantagem para a Abwehr. Deve também saber que, graças aos seus recursos abrangentes de inteligência, que eu nunca espiaria a minha Igreja e eu nunca também trabalharia contra o Papa. Não me entenda mal, Dr. Miller. Na verdade, eu tenho justamente um projeto oposto em mente. Sabe que está bem no meio do quartel-general da inteligência militar alemã, não é? Eu sei. Bem, este é também o quartel-general militar da oposição a Hitler. E eu mesmo pretendo ver aquele porco assassinado. É Hitler ou nós? Liberdade ou a forca? Posso contar com você? A Abwehr, que é uma ramificação do governo de contra-inteligência, poderia ser considerada fortemente influenciada pela política do governo. Mas, na realidade, era onde as pessoas que eram anti-Hitler poderiam encontrar um lar. O chefe da Abwehr, almirante Wilhelm Canaris, estava no ninho da águia quando Hitler revelou seus planos diabólicos para a Polônia. E ele logo os viu sendo colocados em prática. Enquanto andava por Varsóvia, em 20 de setembro, ele viu um sol sangrento, ratos comendo corpos e um rabino no meio da rua sobre a sua esposa morta gritando: "Não existe nenhum Deus, os nazistas são os únicos deuses." Canaris voltou ao seu quartel e vomitou e retornou a Berlim arrasado. E tudo o que ele podia fazer naquele ponto era erguer seu copo num brinde para alguns companheiros e dizer: "Um brinde ao Führer, que nós possamos nos livrar dele." Brindamos a isso. Os conspiradores da Abwehr queriam agir rapidamente para eliminar Hitler e acabar a guerra. Mas eles também reconheciam que matar o Führer sem uma sólida estratégia para substituí-lo poderia encorajar seus inimigos no país e no exterior. O problema era, por que a Inglaterra faria paz com a Alemanha mesmo se Hitler fosse removido? Como ficaríamos melhor? Nós continuaríamos a guerra? Só com uma liderança diferente? E quanto aos países que ocupamos? O que nos ofereceriam em troca se ficássemos quietos enquanto eles derrubam Hitler? Eles precisavam de alguém que garantisse sua boa-fé. Algum tipo de poder que pudesse certificar que a resistência alemã a Hitler era real e que os crimes nazistas eram reais. Canaris e Oster rapidamente perceberam que existe um líder na Europa cuja jurisdição ultrapassa os dois lados da batalha. Uma autoridade moral que traria poder único e prestígio à sua causa. Antes que os conspiradores se organizassem para matar o Führer,
eles buscariam a bênção do Papa. Pio XII fica muito nervoso com isso. Ele reconhece que pessoas podem ser mortas pelo que vai fazer. Em setembro de 1939, com as forças nazistas em guerra na Polônia, um grupo de agentes secretos da inteligência alemã parte para cometer alta traição e matar Adolf Hitler. Mas primeiro, eles precisam de um aliado de confiança para fazer um acordo com a Inglaterra que protegesse a soberania alemã depois do golpe. Eles rapidamente dirigem a atenção no Papa. Eles confiavam em Pacelli, achavam que ele tinha os interesses da Alemanha no coração, mas também sabiam que ele era muito antinazista, mesmo que o tivesse dito publicamente, fosse bastante limitado. O problema, então, seria como fazer contato com o Papa, já que eles eram protestantes, eles não tinham ideia de como estabelecer uma linha segura de comunicação com Pio XII em Roma. É aí que entra Joe Yorks. Há longo tempo espião do Vaticano, Joseph Miller é o perfeito canal até o pontífice. Numa época que os nazistas controlavam todas as linhas dentro e fora da Alemanha, ele podia quase que literalmente voar debaixo do radar. Joseph Miller, como membro do Clube de Piloto Esportivo da Bavária, nas tardes de domingo voaria de Munique, sobrevoando os Alpes, até Moreno, na Itália. E ele levaria uma maleta cheia de documentos secretos que eram a prova das atrocidades nazistas e as violações contra a igreja especificamente. E ele entregaria a um dos agentes do Vaticano em Moreno, que depois levaria para o Vaticano. Em outubro de 1939, Miller aterrissa com uma proposta ultra secreta para Pio XII. Ele usaria o que o serviço de inteligência chama de intermediário. Ele não falaria diretamente com o Papa, mas ele contataria e falaria com pessoas que, por sua vez, falariam com Pio XII. Eu tenho uma urgente mensagem para o Santo Padre. Fique descansado que levarei para ele na primeira oportunidade. Monsenhor Ludwig Kass era um exilado da Alemanha e um dos mais próximos conselheiros do Papa sobre assuntos alemães. Vem de 2 membros da alta patente de Abu Her. Eles estão querendo depor o Führer. E precisam da ajuda do Papa. Eu rezei profundamente por isto. Está claro que eu não posso fugir ao meu dever. A Grã-Bretanha deve saber sobre a oposição alemã. Temo por Vossa Santidade. Se este plano for bem sucedido, o que será da Alemanha? Que novo governo poderia substituir os nazistas? Qualquer governo sem Hitler. Era um movimento incrivelmente ousado do Papa. Ele decidiu apoiar um lado. Pio XII fica muito nervoso com isso. Ele reconhece que pessoas podem ser mortas pelo que vai fazer. Acredito que se eles tivessem derrubado Hitler sem matá-lo, Pio XII teria ficado bem com isso. Mas não era isso que aconteceria. Ia haver um assassinato, e quando isso acontecesse, Pio XII entenderia que haveria momentos em que seria realmente necessário agir daquela forma. Pio XII encontra justificativa nos ensinamentos de São Tomás de Aquino, que disse: aquele que mata o tirano para a libertação do país é louvado e recompensado. Claramente, no caso dos nazistas, raças inteiras estavam sendo massacradas. E o que você faz para parar isso? Sem dúvida, Pio XII reconhecia a legitimidade da morte do tirano no caso de Hitler. Com o pontífice a bordo, a conspiração começa seriamente. Codinomes são designados. Miller é Senhor X. O secretário pessoal de Pio XII, Padre Leiber, que ensina na Universidade Gregoriana em Roma, é chamado de Gregor. Pio XII é o chefe. Mensagens secretas sobre o plano são passadas de Roma a Berlim, escondidas em relatórios regulares de inteligência, sob o título Atuais Possibilidades para a Paz.
Pio XII parecia ter uma satisfação quase infantil nesse tipo de atividade. Ele gostava de mexer os próprios pauzinhos e até se comprometia a fazer o básico na confecção de documentos de espionagem. Os conspiradores começam rapidamente. Mas então surge um inesperado problema. Quando o outro assassino ataca primeiro. Georg Elser, um comunista em Munique, sabia que Adolf Hitler falava todo dia 8 de novembro no salão da cervejaria Bürgerbraun, no aniversário do seu fracasso na cervejaria Putz de 1923. Elser, um inteligente autodidata carpinteiro, tinha dormido na cervejaria todas as noites durante meses antes da data, só para cavar um buraco numa coluna onde sabia que Hitler estaria de pé ao lado. Ele colocou dentro dessa coluna explosivos químicos, com um mecanismo que explodiriam durante o discurso dele. Nos dias desde então, a Alemanha tornou-se uma potência mundial, graças ao nosso movimento. Elser acerta sua bomba para detonar às 21h20. A hora que calcula, baseado em anos anteriores, Hitler estará na metade de seu discurso. Mas este ano foi diferente. Ele encurtou seu discurso e foi embora rapidamente. Ele foi avisado que o tempo estava piorando e que a neblina poderia atrasar sua viagem de volta a Berlim em seu trem especial. E ele queria ordenar a invasão da Europa Oriental. E foi exatamente por isso que ele queria voltar a Berlim imediatamente. Cadeiras voaram, corpos voaram, 8 pessoas morreram, dezenas foram mutiladas e Hitler escapou. Ele ficou imbuído com a ideia de que a providência estava ao seu lado e que foi poupado tempo suficiente para cumprir seu destino de liderar a Alemanha à vitória. Uma segurança rigorosa foi montada depois que Elser ficou muito perto de matar Hitler. Ninguém podia portar qualquer arma na presença de Hitler, até mesmo os oficiais do exército. Isso tornou o trabalho dos conspiradores muito mais difícil. Mas eles permaneceram determinados a cumprir a tarefa. Boa noite, embaixador. Boa noite, Santo Padre. Em janeiro de 1940, Pio XII convoca um ministro britânico do Vaticano, Sir Darcy Osborne, para uma reunião ultra-secreta à meia-noite. E revela sua verdadeira fidelidade em nenhum termo incerto. Suponho que deve estar imaginando por que estamos nos encontrando tão secretamente, tão tarde da noite. Tenho as minhas suspeitas. Fui contatado novamente por uma fonte de muita confiança dentro do exército alemão. Alguém que sabe muito bem o que diz. A Alemanha pretende atacar a Europa Oriental em meados de fevereiro. Ou até antes. Foi-me dito que será violento, cruel e absolutamente inescrupulosa. Hitler está convencido que estará desfilando por Paris no verão. Mas não é tarde demais para impedi-lo. Vossa Santidade? Alguns generais querem uma mudança no regime. Eles pretendem se livrar de Hitler. Osborne ficou muito impressionado com aquilo e comunicou em seu telegrama para Londres: há muito mais nisso do que havíamos dado crédito. Pio XII não estava meramente ou de forma neutra passando informação. Pio XII se dirigiu ao britânico quase afoitamente. Ele tomou a iniciativa e acabou argumentando que os aliados deveriam levar isto a sério e começar um diálogo sobre quais seriam os termos de mudança do regime. Por meio do pontífice, os conspiradores definiram os termos da negociação para uma paz pós-Hitler com os britânicos. Depois que derrubassem o Führer, eles deveriam desarmar o exército, restaurar o Estado de Direito na Alemanha, evitar a guerra no Ocidente, libertar a Polônia e deixar que outras nações conquistadas votem se querem permanecer com o Reich. Em troca, os conspiradores buscam a promessa britânica de não invadir a Alemanha ou interferir no novo governo.
O intercâmbio secreto do Papa com os britânicos pavimentou o caminho para o assassinato de Adolf Hitler. Agora, cabe aos conspiradores apertar o gatilho. Nas primeiras semanas de 1940, a conspiração para matar Adolf Hitler ganha novo impulso, graças ao esforço do Papa Pio XII para assegurar o apoio britânico para o golpe. Agora, passado o tempo para a conversa, a necessidade de ação é urgente, porque o Führer tem em vista uma outra invasão que o tornará tudo, senão invencível. Heil Hitler! Depois que a resistência britânica e alemã concordaram com um programa de paz assegurada pelo Papa e a ser implantada pelo Papa, a resistência alemã tinha agora de levar isto ao chefe do exército alemão. Franz Halder era o chefe de Estado-Maior, o segundo no exército alemão. Ele não gostava de Hitler. E então os conspiradores, sabendo que Halder era simpático à sua causa, aproximaram-se dele. Esta é a oferta. O Papa está garantindo. Eles colocaram os termos em algo que chamaram de Relatório X, que tinha nele a insígnia do Papa no papel. E os termos de paz estavam na caligrafia do Padre Liber. Este único pedaço de papel, se caísse nas mãos dos nazistas, poderia levar todos à prisão e até servir de pretexto para prender e sequestrar o Papa. O general Halder poderia ser um assassino ideal. Ele secretamente despreza Hitler. E antes da bomba na cervejaria de Munique, até mesmo tinha uma pistola escondida em sua jaqueta, esperando o momento certo para atacar. Mas agora, com a segurança reforçada ao redor do Führer e sua popularidade nas alturas, Halder perde a coragem. Halder, que era um tipo de pessoa muito certinha, estava nos limites de sua imaginação, disse a Hans Oster e Canaris, por meio de um intermediário: se eu desembainhar esta espada, ela vai quebrar na minha mão. O povo alemão não me apoiará nisto. No fim, a dedicação de Halder ao dever suplanta a sua revolta. E ele não está sozinho. Todo soldado alemão, do mais alto comando de marechais de campo até o mais humilde soldado, tiveram que fazer um juramento pessoal de lealdade a Adolf Hitler como Führer, que iriam obedecer a cada ordem que ele desse sem questionar. E assim, muitos alemães instruídos pelos hábitos prussianos de disciplina e obediência usaram isso como desculpa por não se voltar contra Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! A cada semana que passava, os conspiradores e o Papa perdiam credibilidade diante dos britânicos. Enquanto isso, Hitler está reforçando sua máquina de guerra para um ataque completo na Europa Ocidental. Um ataque preventivo contra ele poderia salvar milhões de vidas às custas de uma. Mas o tempo está rapidamente acabando. E em 10 de maio de 1940, a janela de oportunidade fecha abruptamente. Hitler ataca a França e daí invade a Holanda, invade a Bélgica, invade Luxemburgo e, claro, a guerra começa. E naquele momento não existe mais nenhuma chance para a Inglaterra fazer um acordo com esses generais alemães que estão agora no meio de uma guerra. E assim isso parou com tudo. De repente, todos os generais que estavam se alinhando para ir contra Hitler começaram a pensar: parece que ele vai ganhar, queremos acompanhar o vencedor. O fracasso desse primeiro round do plano deixou Pio XII extremamente desiludido. Ele sentiu que tinha realmente se arriscado, colocou seu prestígio pessoal no banco dos réus e nada aconteceu. Um longo ano e meio passa, com Hitler e os nazistas no comando do continente. Mas em dezembro de 1941, dois acontecimentos revelam novas rachaduras na fachada nazista. Na frente oriental, o exército está recuando depois de uma estrondosa derrota na Batalha de Moscou. E no distante Pacífico, aviões estão arrasando Pearl Harbor. Bombardeios japoneses despertam um gigante adormecido. We will gain the inevitable triumph, so help us God.
Em 11 de dezembro, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. A vitória de Hitler não é mais garantida. O povo alemão o amava depois que ele começou ganhando a guerra em 1939 e 1940. Eles tiveram que ficar quietos. Mas com o passar dos anos, eles sabiam que Hitler perdeu a guerra, primeiro invadindo a Rússia e depois declarando guerra aos Estados Unidos. A guerra ficava cada vez mais terrível e o número de vidas perdidas aumentou tão enormemente que cada vez mais pessoas diziam: temos que fazer alguma coisa. Logo, a conversa sobre conspiração retorna aos recessos sombrios do Vaticano, onde o Papa Pio XII é informado sobre um novo plano para ressuscitar a sagrada Alemanha há muito tempo perdida, explodindo o Führer no céu. Em 1943, no quarto ano da Segunda Guerra, havia enormes rachaduras na fundação do poder alemão. Na frente oriental, os nazistas estão a caminho de uma desastrosa derrota em Stalingrado. No ocidente, os aliados estão se reagrupando por trás de um novo líder, os Estados Unidos. E o divino Führer está parecendo mais vulnerável do que nunca. Nessas alturas, oficiais na frente oriental começam a tomar sérias medidas para garantir que Hitler sofra um acidente. Pio XII estava bem encorajado e entusiasmado com o que os conspiradores alemães tinham planejado e disse: mudem o regime e acredito que boas coisas acontecerão. Em março, com o implícito apoio do pontífice, rebeldes de alta patente no exército de Hitler começam a agir. Tenente-coronel? Sim, tenente. Esquecemos alguma coisa? Na verdade, fui eu que quase esqueci uma coisa. Eles disfarçaram uma bomba como um conhaque de presente. No último minuto, alguém corre até o avião de Hitler e diz: se importa de levar isso, eu perdi uma aposta e devo a ele um conhaque. E assim eles a plantam no avião. Obrigado, Heinz. Boa viagem. Hi, Hitler! Hi, Hitler! Eles ficam esperando e esperando, porque sabem que em algum lugar, durante o voo de Hitler na direção oeste para Berlim, o avião vai explodir. Alô? O quê? Ah. Sim. Ótimo. O avião não explodiu. E eles não conseguiam entender por quê. Era inacreditável. Eles tinham certeza de que era o fim. Por algum motivo, o detonador não funcionou e ela não explodiu. Não sabemos por quê, mas provavelmente o ar frio em alta altitude impediu. Até parece que o diabo estava do lado de Hitler, porque se algo tivesse que dar errado para a conspiração, deu ali mesmo. Sim, Müller? Ah, olá, tenente-coronel. Preso? Mas por quê? Baseado em quê? Menos de um mês depois da fracassada bomba no avião, o espião do Vaticano, Joseph Miller, é acusado de ser um conspirador anti-Hitler. Quando? Agora? Sim. É claro que ficarei feliz em cooperar. Muito obrigado por ter ligado. Na primavera de 1943, pessoas na polícia nazista e serviços de segurança estavam muito desconfiadas de Miller. Ele estava há muito tempo no radar delas. Achavam que ele estava tramando algo, mas não tinham provas. Miller sabia que se a SS descobrisse qualquer registro de sua correspondência com o Vaticano, todos envolvidos na conspiração, até o Papa, estariam em grave perigo.
Toma, Hansi. Você tá com fome, né? Müller foi avisado com antecedência de que a Gestapo viria. Assim, ele teve tempo, antes da Gestapo chegar, de aproveitar o tempo com sua jovem filha. Krista, oh, minha princesa. Sim, papai. Olha pra mim. Eu estou indo hoje para Berlim. Eu fui chamado para um assunto muito importante. Eu ficarei fora por um tempo. Mas não se preocupe, tudo bem? Krista, eu quero que seja uma boa menina para a mamãe. Você promete para mim? Uhum. E também, não se esqueça de alimentar o Hansi, tudo bem? A prisão de Miller é um duro golpe para a conspiração e sua conexão com os britânicos via Papa. Por ora, parecia que era o fim do plano de matar Hitler. Mas um novo rebelde está para emergir, para carregar a tocha da resistência. 2 dias depois da prisão de Joseph Miller, o coronel nazista Klaus von Stauffenberg é gravemente ferido no norte da África. A guerra acabou para ele, mas sua cruzada está para começar. – 7 de abril de 1943. O coronel alemão Klaus von Stauffenberg está num comboio nazista atravessando o deserto da Tunísia. Segundos depois, ele mal está vivo. Gravemente ferido num ataque aéreo aliado. Naquele momento, a conspiração para matar Adolf Hitler renasce. Eu sabia, no fundo do coração, há algum tempo, que a causa de Hitler não era a mesma que a minha. Mesmo assim, eu continuei a lutar por ele. Eu quase dei a minha vida por um monstro. No verão de 1943, a resistência estava irremediavelmente parada devido a várias tentativas fracassadas de assassinato, e o movimento precisava de sangue novo. Foi exatamente com a chegada de Stauffenberg que tivemos um homem que eu chamaria de a cabeça, o coração e a mão da conspiração que estava preparado para ir até o fim. Ele tinha a visão, ele tinha a vontade, a coragem. Ele estava pronto para agir e não só discutir. Stauffenberg é aparentemente o modelo do guerreiro alemão. Ele serviu com distinção na Polônia, França e Rússia. E até recebeu a Cruz de Ferro pelo valor. Mas a cada atrocidade que testemunhou na zona de guerra, sua consciência foi pesando cada vez mais. Ele rapidamente ficou desiludido com as atividades revoltantes, como matar pessoas com deficiência mental e física, as atrocidades na frente oriental contra judeus, contra prisioneiros russos e poloneses. Ele também viu Hitler gerir mal e interferir nos assuntos militares e tomar decisões estúpidas. E ele decidiu que Hitler tinha que ser morto, custe o que custasse. Na Tunísia, ele estava extremamente ferido. Tinha perdido um olho, uma mão e perdeu 2 dedos da mão que restou. Então, ele tinha um olho, um braço e metade da mão esquerda. Enquanto ficou com o corpo engessado, ele fez uma busca intensa na alma. Ele tinha falhado em atender sua própria consciência durante muitos anos. Mas quando os médicos quebraram o gesso de Stauffenberg, um novo homem emergiu. Enquanto o coronel se recuperava num hospital em Munique, o espião alemão do Papa também está se ajustando ao novo ambiente. Joseph Miller, Joe Yox,
foi preso por suspeita de alta traição. De hoje em diante, está proibido de falar Heil Hitler. Para o Papa Pio XII, a prisão de Miller foi numa época particularmente ruim. 1943 tinha trazido a guerra até a sua porta. Com os exércitos aliados se preparando para invadir a Itália do Sul, seria apenas uma questão de tempo antes que a luta tragasse Roma. Se Miller falasse ou se seus arquivos secretos fossem encontrados, Hitler poderia voltar sua ira sobre o Vaticano. Amado Jesus, livre-nos deste mal. Na manhã de 19 de julho de 1943, a amada cidade de Pio XII torna-se uma zona de guerra. Mais de 500 bombardeiros americanos aniquilam alvos militares alemães dentro e nos arredores de Roma. Muitos descreveram o céu repleto de aviões. Houve bombas que erraram o alvo e atingiram bairros densamente habitados, matando milhares de pessoas. O Papa conhece muito bem esse bairro. Uma das mais antigas e mais veneradas igrejas da cidade, a Basílica de São Lourenço, está diretamente na linha de fogo. E também o cemitério ao lado, onde os pais de Pio XII estão enterrados. Vossa Santidade, eles bombardearam São Lourenço. Montini, quanto dinheiro pode ser sacado imediatamente do Banco do Vaticano? Cerca de 2 milhões de liras, Vossa Santidade. Saque imediatamente. E prepare o seu carro. Logo estarei com você. Sim, Vossa Santidade. Quando o bombardeio termina, ele diz: pegue o carro, pegue cobertores, pegue remédio e dinheiro também. E aí ele sai. Ele vai para onde seus pais foram enterrados, mas seus corpos foram destruídos quando a cripta explodiu. Você espera que, como a maioria das pessoas, ele ficasse arrasado, mas ele não podia ficar arrasado lá. Ele tinha que estar lá pelas pessoas que foram feridas, mortas ou que estivessem sofrendo. Ele era a figura do pai e estava forte, e as pessoas encontraram consolo nisso. A Segunda Guerra chegou em casa de maneira extraordinariamente pessoal, vendo corpos alinhados um ao lado do outro na rua. O Papa ajoelhando para dar a bênção e manchando de sangue sua batina. Este é um Papa que retorna ao Vaticano com esta conexão muito pessoal com a Segunda Guerra, e que ganha uma gravidade que não possuía antes. O bombardeamento o enfurece e entristece, mas isso só confirma para ele que nenhum bem pode vir da guerra. Depois do bombardeio, desenrolamentos em Roma chegam rápidos e furiosos. Apenas 6 dias depois, Benito Mussolini é preso pelo seu próprio governo. E o futuro da Itália é mais incerto do que nunca. Mussolini deve ser libertado e retornar ao poder. Hitler está convencido de que é um golpe, que de alguma forma o Vaticano está envolvido na deposição de Mussolini e que isto é um prenúncio de que os italianos trocarão de lado. E Roma deve ser expurgada de nossos inimigos, incluindo os judeus. Meu Führer, e quanto ao Vaticano? O Vaticano? Acha que o Vaticano me incomoda? Vamos invadi-lo imediatamente. Vamos destruir o poder do Vaticano. As palavras de Hitler sobre o Vaticano rapidamente chegam ao almirante Canaris, que transmite um aviso ao Papa.
Com a ameaça de uma invasão nazista iminente, a cidade do Vaticano se prepara. Assistentes do Papa são instruídos para manter 2 malas prontas para partida imediata. Uma deverá ficar em casa e a outra próxima da mesa de trabalho, caso tenham que sair imediatamente. O dia do juízo final chega em 8 de setembro, quando o novo governo italiano anuncia um armistício com os aliados. Imediatamente, paraquedistas nazistas invadem Roma. Em poucos dias, o Vaticano é cercado. Existe uma linha branca no chão. Guardas suíços com suas lanças de um lado, soldados nazistas no outro com submetralhadoras. A Santa Fé agora faz fronteira com o Reich de Hitler, e o Vaticano de Pio XII está sob cerco. Soube-se mais tarde, durante os julgamentos de Nuremberg, quando perguntaram ao general Irving Lahausen sobre a intenção de Hitler de sequestrar o Papa, ele disse que não tinham a intenção de sequestrar, mas que tinham a intenção de matá-lo. Em 13 de setembro de 1943, paraquedistas nazistas cercam a Basílica de São Pedro. E a Igreja de Roma está sob cerco. A preocupação era que os alemães entrassem na cidade do Vaticano, capturassem o Papa, confiscassem os arquivos, as pinturas, as obras de arte. Hitler queria trazer os tesouros para Berlim, recriar a cidade do Vaticano dentro de Berlim, sabendo não só que poderiam levar coisas, mas até mesmo destruir coisas. O Vaticano tentou proteger essas antiguidades e esconderam coisas debaixo do assoalho e nas criptas. Há mais em risco do que preciosas obras de arte. A população judia de Roma, na cidade há mais de 2 milênios, é subitamente ameaçada de extinção. No outono de 1943, cerca de 5.000 judeus romanos estão se escondendo na propriedade da igreja. Uma vez falei com um padre que estava no seminário e ele disse: tínhamos tão pouca comida, eram rações de tempo de guerra. E aí o Papa nos disse: aqui estão 100 judeus que vocês têm que abrigar e compartilhar suas rações com eles. Há relatos de eles estarem no meio de uma oração judaica e houve uma batida na porta e eles começaram a cantar Ave Maria porque estavam tentando se passar por católicos para evitar a perseguição dos nazistas. Rumores dos esforços de acobertamento da igreja para salvar os judeus de Roma logo chegam aos ouvidos de Hitler. O Führer teme que o Papa finalmente possa dar um passo adiante e publicamente denunciar o Holocausto, que agora está acontecendo em seu próprio terreno. A política nazista depende muito do Papa permanecer em silêncio para que todos os católicos na SS possam acreditar que Deus ainda está do lado deles. A condenação do Papa poderia correr pelo mundo todo e ser desastroso para a política externa da Alemanha. Depois da guerra, o comandante da SS de Hitler na Itália, General Karl Wolff, alegaria que recebeu ordens ultra-secretas logo após a conquista de Roma, de invadir o Vaticano e sequestrar o Papa. Quão cedo poderá cumprir esta missão? Vai levar algum tempo, meu Führer. Acredito que o mais cedo que a operação possa começar é daqui a 4 ou 6 meses. Isso é muito tempo para mim! Karl Wolff é um personagem interessante, sem falar infame, na história da Segunda Guerra. Sua história é que ele fez tudo o que podia para adiar e prejudicar esta diretriz, para não ter que invadir o Vaticano e sequestrar o Papa. Desculpe, meu Führer. Esta alegação é muito polêmica, porque Karl Wolff era um mentiroso famoso. Em mais de uma ocasião, ele reescreveu a história para melhorar a sua reputação na história. Hi, Hitler!
Wolff também falaria de um encontro secreto que marcou com o Papa meses mais tarde, para informar pessoalmente dos planos de Hitler e da necessidade de se abster de publicamente criticar Hitler. Estas são as ordens do Führer. Agora não tenho nenhuma intenção de executá-las. Mas, Santo Padre, devo aconselhar para que seja muito cuidadoso em suas declarações públicas, porque a situação em Roma é confusa, é cheia de riscos. O que quer que aconteça, eu não vou deixar Roma voluntariamente. Meu lugar é aqui. Santo Padre, tenha a minha palavra de que farei tudo ao meu alcance para proteger a sua soberania. Ai! Com os nazistas no comando de sua cidade natal, Pio XII enfrenta de novo um agonizante dilema moral: condenar o Holocausto para o mundo ou segurar sua língua por medo da retaliação de Hitler. A ocupação de Roma e depois a deportação de judeus em outubro de 1943 torna dramático o dilema com o qual está lutando. Ele tem que se decidir se diz algo enfático e público ou novamente continua no caminho de canais privados e diplomáticos. E ele escolhe o último novamente. Em 18 de outubro, mais de 1.000 judeus são levados para a principal estação de trem de Roma e transportados em vagões de carga. 70% deles são mulheres e crianças. Desses 1.000, apenas 16 sobreviveriam à guerra. Isso aconteceu quase literalmente debaixo da janela da Basílica de São Pedro, porque os judeus estavam sendo reunidos numa escola militar a poucos quarteirões do Vaticano. Agora, imagine se o Papa saísse em sua batina branca e dissesse: me matem primeiro, porque vocês nunca levarão esses judeus que vivem sob minha proteção em Roma. O Papa até poderia ter alertado os judeus para o fato de que iriam morrer. Só isso já teria sido muito importante. Se ele tivesse deixado claro que a participação no extermínio de uma raça era um pecado mortal que você queimaria no inferno se participasse disso, certamente teria evitado que católicos decentes participassem na morte de milhões e milhões de judeus. Se ele tivesse feito uma declaração, qual teria sido o impacto lá? Ele tinha certeza de que suas palavras nunca passariam pelas linhas inimigas. Assim, é justo perguntar isso e pensar? Sim. Se acho que teria resultado em algo melhor? Realmente acho que não. Enquanto Hitler impõe seu reinado de terror sobre Roma, no sul, as forças aliadas estão avançando para cima da bota da Itália. Para aqueles aprisionados dentro do Vaticano, a libertação não virá tão cedo. Enquanto isso, 1.100 quilômetros para o norte, um membro devoto do rebanho de Pio XII está planejando uma estratégia de libertação própria. O coronel alemão Klaus von Stauffenberg está determinado a destruir Adolf Hitler de uma vez por todas. E uma nova missão logo oferecerá a ele a melhor chance para ter sucesso. 5 de novembro de 1943. A batalha por Roma se intensifica e bombas caem sobre a cidade do Vaticano. De repente as explosões aconteceram e tudo, janelas tremeram, tudo tremeu, foi bem assustador. E no dia seguinte vimos quanto dano foi causado. Foi até um milagre que ninguém tenha morrido. As explosões danificaram um prédio do gabinete do Vaticano, o Ateliê do Mosaico, e inestimáveis vitrais de janela desenhadas pelo ícone da Renascença, Gian Lorenzo Bernini. A identidade do bombardeiro nunca foi determinada.
Mas o misterioso ataque sublinha o sempre presente perigo iminente sobre Pio XII e sua igreja. Enquanto o pontífice ora para afastar o mal que o cerca, um santo guerreiro católico está se preparando para atacar em sua fonte. O coronel Klaus von Stauffenberg é a última grande esperança para a resistência alemã. A Operação Valkyria foi planejada para evitar um levante. Mas e se ao invés disso for usada para criar um? Após se recuperar de seus ferimentos, ele foi recrutado como chefe de gabinete da reserva do Exército, cujo propósito oficial era agir como uma guarda nacional nos termos americanos. Ela seria usada principalmente caso houvesse um levante na Alemanha de milhares e milhares de trabalhadores escravos, que eram naquela época a única fonte da economia da Alemanha. Sob a cobertura deste plano, para evitar um levante de trabalhadores escravos, codinome Valkyria, Stauffenberg concebeu um plano dentro de um plano chamado Valkyria II. Seria a manobra definitiva. Stauffenberg usaria seu exército da reserva, não para proteger o regime nazista, mas para desmantelá-lo. Após matar Hitler, ele mobilizaria suas unidades pelo Reich para reprimir agitações civis, enquanto trabalhasse secretamente para implantar um novo governo antinazista. Eles agora têm um plano, com o codinome Valkyria. Vão usar a reserva do exército para reprimir a agitação resultante. Sabemos pelo testemunho do Padre Liber que Pio XII foi informado com grandes detalhes sobre o que Stauffenberg tinha planejado. A eliminação de Hitler com uma bomba que seria plantada por um agente católico da resistência alemã. Vossa Santidade. Seria melhor se Vossa Santidade me permitisse destruir essa carta imediatamente. Não precisa, Robert. Pode dizer a eles que viu o Papa queimar as páginas. Enquanto o coronel Stauffenberg afiava sua espada, forças americanas triunfantemente entram em Roma. Enquanto os soldados passam pela cidade e pelo Coliseu, um lugar de festejos romanos de natureza bem diferente, a população se jubila quando as algemas da dominação alemã caem por terra. Em 4 de junho de 1944, depois de 9 meses sitiada, as orações da cidade do Vaticano são atendidas. It is a real joy for us to welcome you all here. You know very well, you have had an experience now of the dangers and uncertainties of life in the midst of a war. Make one thing certain, that you keep always close to God. That the Spiritus Sanctus. Amen. Amado Senhor Jesus, eu me ofereço como sacrifício para a sua glória. 6 semanas depois da libertação de Roma, Klaus von Stauffenberg está na véspera da infâmia. Eu me entrego à sua vontade. Permita que eu seja o seu instrumento na causa da justiça e da paz.
Ele era um católico devoto. Sabemos que foi a uma igreja católica em Berlim na noite anterior à conspiração e rezou. Ele entrou no confessionário e pediu ao padre a absolvição de São Leão Magno, que tradicionalmente aos católicos é concedida antes da batalha ou antes de algum evento extraordinário que possivelmente vai levá-los à morte. Que a paz de Cristo esteja com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoa-me, padre, porque pequei. Faz 3 meses desde a minha última confissão. Hoje eu vim pedir a absolvição. A absolvição de um pecado ainda não cometido. Mas que a vontade de Deus seja feita pelo bem maior da humanidade. Stauffenberg, então, deixou a igreja, entrou num carro e pediu ao seu motorista para vir pegá-lo bem cedo na manhã seguinte. Entrou em sua casa, fechou as cortinas e fez a mala com 2 pedaços de explosivo plástico. Durante 5 anos, um grupo corajoso de alemães silenciosamente conspiraram para retomar seu país das garras do mal. Hoje, com o seu país se pulverizando irremediavelmente na direção da aniquilação, eles farão o derradeiro combate. Aprovado. Todas as esperanças estão com o coronel Klaus von Stauffenberg, um guerreiro condecorado e dedicado católico, que acredita que sua causa é justificada pelos ensinamentos de São Tomás de Aquino sobre a morte do tirano. Heil Hitler! Heil Hitler! Às 11 da manhã, ele chega no complexo militar ultra-secreto de Hitler, na Prússia Oriental, conhecido como Toca do Lobo, com 2 bombas em sua maleta. Essas são as notícias dos fronts. Os aliados estabeleceram uma cabeça de ponte na França e avançam. Nós estamos juntando algumas divisões para um grande contra-ataque. O Exército Vermelho está se movendo agressivamente para o oeste. Em algumas áreas, nossa desvantagem é muito grande. Já basta! Não tenho nenhum general neste gabinete que saiba como alocar recursos adequadamente? Coronel, temos um telefonema de Berlim. Minutos na conferência, ele se desculpa e deixa a sala para atender um telefonema que o informaria das últimas notícias de Berlim. O Exército Vermelho irá enfraquecer e a vitória será nossa! Ele não planejava morrer com Hitler. Ele planejava viver, tinha esposa e filhos. Então ele sai e corre para bem longe dali. Coronel! Ele ouviu a explosão, viu janelas sendo estilhaçadas, viu corpos voando pelo ar. Carro, por favor. Tenho que chegar ao aeroporto imediatamente. Vamos, dirija! Dirija! Ele imediatamente entrou no carro e passou pelos 2 portões, um interno e outro externo, do complexo.
Em minutos, Stauffenberg está num avião de volta a Berlim, certo do sucesso de sua missão. Aqui é o Coronel Stauffenberg ligando de Berlim. Estamos agora em estado de emergência. Ele tinha chegado pouco depois das 16 horas no quartel-general dos conspiradores, em Bendler Block. Depois passou a telefonar para os oficiais pela Europa ocupada, dando o codinome Valkyria, desencadeando a conspiração. Mas chegaram notícias de que Hitler tinha sobrevivido à bomba, que só tinha se ferido levemente. Isso está incorreto. É propaganda. É impossível. Eu mesmo vi Hitler sendo carregado para fora, morto. Meu Führer. Ajudem! Ajudem! É muito difícil acreditar que a história possa depender de algo tão estranho, tão peculiar como o desenho de mobiliário. Ele vê que a bomba explodiu, mas não sabe que nos 2 minutos que esteve fora da sala, alguém sentado à mesa sentiu a maleta que estava numa posição desajeitada. Aí a pessoa olha para baixo e a pega e leva a 1 metro dali para o outro lado de um plinto. Uma peça de madeira gigante que apoiava a mesa. Ela não estava sobre pernas padrão. Aquele pilar, apoiando a mesa, desviou a força da explosão e Hitler acabou sobrevivendo. Hitler escapou com ferimentos tão leves que pôde ir a uma reunião à tarde com o ditador italiano deposto Benito Mussolini, que está agora sob custódia protetora nazista, e até o levou para ver o local da bomba. Naquela noite, o Führer aparece na rádio para pôr fim aos rumores sobre a sua morte. Camaradas alemães e senhoras, um pequeno grupo ambicioso e também irracional de oficiais criminosos e idiotas planejaram uma conspiração para se livrarem de mim. Hitler imediatamente deu carta branca para prender todos os conspiradores. E esse foi o fim da conspiração. Stauffenberg foi levado ao pátio de Bender Block e executado por uma corte marcial improvisada. Vida longa, nossa sagrada Alemanha! Suas últimas palavras em vida foram exatamente "Vida longa, nossa sagrada Alemanha". Durante anos, esta conspiração para matar Hitler foi conduzida nas sombras, escapando de um regime com olhos em todo lugar. O plano de Stauffenberg era para ser um momento há muito tempo esperado de redenção. Em vez disso, foi o golpe de misericórdia. Hitler chegou muito perto da morte e decidiu se vingar, e toda a conspiração começou a ser desvendada. Em setembro de 1944, um monte de documentos foram encontrados em um cofre
na Abwehr, incriminando não só a resistência alemã de conspirar contra Hitler, mas também mostrou suas conexões com Pio XII. Entre os documentos está uma nota escrita à mão, com timbre papal, aprovando a remoção do regime de Hitler. Esta é a evidência mais incriminadora que eles poderiam ter encontrado no que diz respeito ao Vaticano, porque o que era para ser apenas uma suposição do envolvimento do Papa, agora se tornou uma certeza. Este pedaço de papel e outros documentos que foram encontrados colocaram os nazistas de volta em seus calcanhares. E quando Hitler viu o que continham, ele não conseguiu sair da cama por uma semana. Bom dia, meu filho. Meu Deus. Não consigo falar. Segundo os boletins médicos, ele tinha o sistema nervoso muito abalado. Não quero mais. Ele ficou totalmente frustrado ao descobrir o quanto difundido estavam os eventos de 20 de julho. Ele esperava que fosse apenas um pequeno grupo de oficiais e viu que era algo muito maior. Que não era só na Alemanha, mas também chegava no Vaticano. Isso foi um choque para ele. Isso pode tê-lo perturbado muito, porque Hitler um dia foi católico praticante. Chegando ao fim de sua vida, provavelmente foi subconsciente e profundamente perturbador para ele pensar que a autoridade suprema do poder moral cristão no mundo tinha se voltado contra ele e contra seus planos. Que a paz esteja contigo. Amém. Amém. Hitler finalmente se levanta da cama com colírio misturado com cocaína. Com seu vigor restaurado, ele resolve aniquilar todos os membros da conspiração, enquanto ainda pode. Exterminar todos! Exterminar todos de uma vez! A vingança era muito doce para ele. Ele estava numa crise de sede de sangue para matar. Nas semanas seguintes, depois do ataque na Toca do Lobo contra Adolf Hitler, a conspiração contra ele rapidamente é desvendada e o rastro de evidência chega até o Vaticano. O espião alemão de Pio XII, Joey Ox, está na prisão há mais de um ano. Mas agora, ele vai para o corredor da morte. Sente-se. Sua vida vai acabar na forca. Ninguém mais pode ajudar você. Isso está claro para você? Você quer saber? Eu estou em paz com isso. Se eu for para a forca, irei com a minha consciência limpa. Eu morrerei pelas minhas convicções, assim também como Jesus Cristo morreu. Em novembro de 1944, quando Joseph Müller estava sob a custódia da Gestapo, um oficial da SS apresentou um papel com timbre papal, no qual o padre Robert Lieber, assistente do Papa, tinha escrito os termos de paz da Grã-Bretanha em 1940. E esta era uma prova concreta. E, naquele ponto, Müller sabia que ele e Pio XII haviam sido pegos. Costuma rezar, Sr. Miller? Reza pelos seus inimigos? Rezo? Não. O senhor reza por mim? Eu rezo por você todos os dias. O oficial da Gestapo fica em silêncio e diz: Vou deixar você sozinho por um momento. E volto em 10 minutos. E ele deixa a sala. Miller não perde tempo.
Quando o oficial da SS retorna, 10 minutos depois, ele finge que o pedaço de papel nunca existiu. Uma direta peça de evidência se foi, implicando Pio XII no plano de matar Hitler. Mas para Miller e seu cúmplice na custódia da Gestapo, a punição só está começando. Pode rezar para fugir daqui, Miller? Deus salvará você? Essa foi a hora sombria dessas pessoas. Miller e outros foram torturados horrivelmente. Ele foi acorrentado, foi espancado, foi cortado e eles não se privaram de nada. Mas ele nunca cedeu. Um longo e agonizante inverno passa na solitária. Fora dos muros da prisão, o Reich de Hitler está ruindo dia após dia, e o Führer foca sua ira final naqueles que o traíram. Ele ordena que Canaris, grande figura na história militar da Alemanha da Segunda Guerra, seja morto da forma mais torturante possível. Prossigam! Eles deliberadamente o enforcavam até a perda da consciência e depois o reanimavam e o enforcavam de novo para que experimentasse a morte 2 vezes. Prossigam! E Hitler encaminhou o melhor cinegrafista para fazer filmes coloridos da agonia de Canaris e outros conspiradores. E eram entregues a ele no bunker para que pudesse, esfregando as mãos de alegria, apreciar as formas monstruosas como seus inimigos estavam sendo mortos. Esses filmes capturaram os momentos finais de Canaris e muitos outros conspiradores, mas não de Joseph Miller. No céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas... Müller rezou. Pensou na filha que, nesse dia, iria fazer a primeira comunhão. Pelo menos, enquanto estou sendo levado para a forca, talvez até no mesmo momento, minha filha está indo receber o pão da vida eterna. Aguardando a ordem. A qualquer momento, ele esperava se juntar a Canaris, Oster e outros que foram enforcados, mas ele ficou lá e nada aconteceu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas... Nas horas finais da Segunda Guerra, com as forças aliadas avançando rápido, o agente secreto mais valioso do Papa Pio XII está prestes a morrer.
Joseph Miller foi levado à forca. Ele ficou aguardando lá por 2 horas enquanto bombardeiros sobrevoavam. E, depois de um tempo, ele foi levado de volta para a cela. Na manhã seguinte, ele se levantou e olhou para fora através das barras de sua cela e viu o que pareciam ser flocos de neve. E os flocos flutuando dentro da cela de Müller era tudo que restou de seus amigos. Só depois da guerra que Müller descobriu que foi salvo por um telefonema no último minuto. Acontece que Joe Ox tinha um velho amigo na guarda pessoal de Hitler. Durante um intervalo para um cigarro fora do bunker do Führer em Berlim, o general da SS Hans Rottenhuber fica sabendo da execução iminente de Miller do colega oficial Ernst Kaltenbrunner, que tinha liderado a caçada pelos conspiradores. Rottenhuber disse não pode tirar o nome dele da lista, e Kaltenbrunner concordou sob o pretexto de que talvez Joseph Miller, devido à sua conexão com o Vaticano, poderia ajudar a negociar termos de rendição mais favoráveis durante os últimos dias do Reich. Estamos falando de um homem que foi um herói, pelas torturas que suportou e de quão perto ficou de ser executado. Miller acabou sendo um homem importante na Europa depois da guerra. Às vezes ele é chamado de poderoso chefão do euro e ajudou a construir uma Europa mais forte e mais unida. Joseph. Boa tarde. Mas que alegria. Em 1º de junho de 1945, Joey Ox, Joseph Miller, entrou no apartamento de Pio XII em Roma. Segundo Miller, Pio XII atravessou a sala e o abraçou como um filho que não via há muito tempo. Eles se abraçaram durante 2 ou 3 horas. Pio XII não soltou as mãos de Miller. Eles conversaram sobre tudo que Miller sofreu e discutiram os planos contra Hitler. Nós temos que fazer isto. Todos nós lutamos contra forças satânicas. Deus não nos dá algo sem um motivo. Alguma lição a ser aprendida. O que você aprendeu? Eu desaprendi a odiar. Vi o ódio em tantas formas que até fui capaz de parar de odiar os nazistas no final. Mas agora temos que ir adiante, não é? E reconstruir um mundo sem ódio. O Papa Pio XII serviria outros 13 anos como pontífice, morrendo em 1958 aos 82 anos. Na época de sua morte, ele foi considerado no mundo todo uma figura eminente na causa da paz mundial. Mas nas décadas desde o seu papado, ele tem sido criticado por sua decisão de não condenar o nazismo durante a guerra. Alguns até o chamaram de Papa de Hitler. Embora ele não tenha sido um pró-nazista em nenhum sentido, ele era o Papa de Hitler. No sentido de que o seu silêncio de 4 ou 5 anos durante esses terríveis eventos foi simplesmente uma decisão profundamente errada. Ninguém está dizendo que o Papa nunca ajudou a salvar judeus secretamente ou em silêncio. O que estamos dizendo é que ele nunca pôs a vida em risco, nunca pôs a igreja em risco. A forma mais efetiva de parar Hitler não era por essa rede secreta de espiões. O mundo não precisava que o Pio XII se tornasse o chefão da CIA. Precisávamos que ele fosse o que era. Ou que se propusesse a ser, a voz da moral para o mundo. Mas defensores de Pio XII argumentam que o seu silêncio foi uma estratégia justificável para evitar acrescentar lenha na fogueira de Hitler. Se você sabe, por experiência repetitiva, que se protestar por tudo e não tiver qualquer efeito positivo nas pessoas, muito pelo contrário, as coisas vão de mal a pior. Se sabe disso,
E continua protestando, então você é um tolo. E Pio XII certamente não era um tolo, ele não era irresponsável. Eu acho que às vezes, no debate, o que está faltando é que antes de ser Papa, ele era um homem. E nenhum homem é perfeito. Acho que o Papa Pio XII tinha determinação sincera para proteger a Igreja. É uma imensa responsabilidade que nenhum de nós consegue entender. Para aqueles que dizem ter sido ele o Papa silencioso, considerem que as circunstâncias são imprevisíveis. Eles têm consequências imprevisíveis. Em meio a esta batalha sobre o legado de Pio XII, existe um movimento em curso para torná-lo santo. Em 2009, ele foi considerado venerável, o primeiro de 3 passos para a canonização. É preciso um milagre. E estamos trabalhando nisso. 1 ou 2 casos parecem bem promissores. O que é importante para mim é que finalmente se faça justiça. Porque o que algumas pessoas fizeram em relação a esse homem é um escândalo. Um escândalo público. O grande problema que tenho com a canonização são aquelas dúvidas, aquela sensação incômoda que talvez ele fosse tímido demais ou diplomático demais e não mostrou o bastante da voz profética. Essas dúvidas persistentes tornam muito difícil pensar neste homem como um santo. Robert Leiber, que o conhecia bem, trabalhou com ele bem próximo, supostamente disse em italiano: grande sì, santo no. Grande, sim, santo, não. Este debate sobre a conduta durante a Guerra de Pio XII provoca dúvidas maiores que transcendem a história. Como líderes religiosos devem diretamente intervir em conflitos políticos? Suas declarações promovem a paz? Ou apenas encorajam o inimigo? E quando, ou nunca, é justificável matar pelo bem maior? Toda guerra desafia a nossa definição de bem e mal. Mas talvez nada dramatize tão poderosamente a área cinzenta entre eles como o duelo secreto entre o Papa e Hitler.